Salve, salve família vascaína e amigos ligados no canal MCV Play e Mário Coelho Vasco. Como vocês estão, meus amigos? Tudo certo? Bom, eu sou o Thiago e estou aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. Temos algumas coisinhas aí para a gente comentar no dia de hoje. O Vasco vai chegando cada vez mais perto da sua estreia no Campeonato Brasileiro. A ansiedade vai batendo, a temporada vai começar de fato, será dada a largada. E o que podemos esperar desse Vasco da Gama, cara? Essa é uma grande pergunta a se fazer. O Carille vem tendo dúvidas, apesar de ter 80% do time titular já definido. Existem algumas dúvidas ali, como a posição do Tietê e se ele vai ter ou não o Coutinho como titular. Caso não tenha, ele vem contando com outras peças ali. Temos pessoas se destacando nos treinamentos, mas esse não é o tema do assunto de hoje, do assunto do vídeo de hoje. Se você quiser saber, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal aí, beleza? Compartilha para seus amigos vascaínos, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos aqui do canal, porque tem vídeo de manhã, de tarde, de noite sobre todos os assuntos envolvendo o Vasco da Gama, beleza? E como eu disse, o assunto do vídeo não vai ser o Vasco da Gama e Santos, porque isso já está tendo demais aqui no canal. Mário está falando, Berbert vem falando, Gustavo também. Eu queria comentar sobre outras coisas. O Vasco definiu que venderá 2 mandos de campo para o Palmeiras. Eu comentei isso no vídeo de ontem, para o Palmeiras e para o Botafogo. Beleza? Contra o Palmeiras e contra o Botafogo, não para o jogo, para o estádio Mané Garrincha, beleza? Eu trouxe aqui algumas estatísticas do Vasco no Mané Garrincha. O Vasco já jogou alguns jogos desde 2014, desde que o estádio estreou para a Copa do Mundo de 2014. O Vasco já jogou algumas partidas no Mané Garrincha e os resultados não são satisfatórios. Sendo bem sincero, tudo leva a crer que o Vasco não tem um bom retrospecto e continuará não tendo, porque vai vender 2 partidas das mais difíceis do calendário, justamente para o Mané Garrincha. Mas enfim, eu estou aqui para comentar as estatísticas, a lista de jogos do Vasco desde da estreia do Mané Garrincha aí no circuito de estádios do Brasil. E também queria comentar com vocês sobre o Sapinto, cara. O Ricardo Sapinto deu uma entrevista para o canal Expresso 1923 no YouTube, onde ele comentou algumas coisas daquele time de 2020, sobre a pandemia. A gente comentou numa tier list, num vídeo nosso, que o Vasco de 2020 foi um time bem fraco e bem complicado de assistir jogar, que apesar de ter tido alguns resultados de maneira controversa, ainda assim teve uma turbulência muito grande em relação a muita coisa. Então, acho que vale a pena a gente comentar isso para esclarecer algumas coisas. Afinal, um dos treinadores mais marcados negativamente ali naquele ano, e talvez na história do Vasco da Gama, soltou o verbo, né, cara? Teve um espaço de fala e nós, torcedores, como vivemos aquilo de uma forma impessoal, a gente não sabia o que estava acontecendo ali, a gente não sabia a opinião do treinador sobre cada jogador. Agora a gente vai poder comentar um pouquinho mais em cima disso, beleza? Então, não esquece de se inscrever e deixar o like. Vamos pro vídeo. É o seguinte, cara, o Vasco tem 8 partidas totalizadas no estádio Mané Garrincha, beleza? O Vasco acabou de vender mais 2, ou seja, vai chegar a 10 partidas jogadas fora de casa lá no Mané Garrincha. Fora de casa mais ou menos, né, porque o mando ainda é nosso, mas vai jogar contra Palmeiras e Botafogo por lá. E o retrospecto não é muito bom. O estádio estreou um pouco antes de 2014, obviamente, né, devido às obras para a Copa do Mundo de 2014. O Mané Garrincha foi construído e o Vasco fez sua primeira partida lá em 2013. As 2 primeiras partidas lá em 2013, mais especificamente. E na primeira partida do Vasco, naquele ano, o Vasco perdeu para o seu maior rival por 1-0. Beleza? O Vasco já começou ali com o pé esquerdo. E ainda em 2013, o Vasco empatou com o Corinthians por 1-1 em 2013. Daí, em 2014, o Vasco não joga no estádio lá em Brasília e o Vasco só retorna ao estádio em 2015, onde sofre sua maior derrota até então no Mané Garrincha, que é para o São Paulo por 4-0. Naquela oportunidade, Alexandre Pato estava no São Paulo, eu me lembro muito bem. E assim, são 2 resultados acachapantes, um em seguida do outro. O Vasco só vai jogar lá 3 anos depois, em 2018,
mas, querendo ou não, são resultados seguidos no mesmo estádio. Um 4-0 para o São Paulo e um sonoro 4-1 para o Corinthians. Isso aí, eu acho que isso aí já deveria colocar em dúvida o histórico de confronto do Vasco e voltar a jogar lá. Mas, obviamente, venda de mando, como diz muito bem ali a palavra, envolve dinheiro dinheiro em caixa. Então, assim, é complicado. A gente entende, mas a gente não quer. A gente quer que o Vasco mande todos os jogos em São Januário, devido à pressão da torcida e como comentei no vídeo de ontem. Ainda em 2018, o Vasco empatou com o Flamengo em 1-1 e perdeu no ano seguinte para o Flamengo por 4-1. E a última partida do Vasco no estádio foi a derrota por 1-0 para o Palmeiras. Então, eu comentei aqui sobre 8 resultados e nenhum deles foi vitória. O Vasco tem 3 empates e 5 derrotas no estádio Mané Garrincha. É um retrospecto extremamente negativo. Eu acho que, levando isso em consideração, a gente poderia mudar o foco do mando de campo para outro lugar, tentar uma proposta tão boa quanto a da empresa Metrópolis Esportes para o Mané Garrincha, ou uma proposta da própria empresa só que para outro estádio. Não sei como funciona exatamente, mas o Vasco, eu acho que não deveria mandar seus jogos no Mané Garrincha, apesar de ter uma grande torcida lá, o retrospecto não é bom. E você enfrentar duas equipes fortes, como Palmeiras e Botafogo, eu acho que você só se complica mais e, enfim, tem que fazer uma boa partida, o time tem que estar na ponta dos cascos nos 2 jogos para evitar que continue essa sequência negativa que, de fato, é muito complicado, assim, e também é um sinal de que o Vasco vem tendo anos terríveis em confrontos de suma importância, ainda mais não jogando dentro de São Januário. Enfim, é muito triste, mas a gestão Pedrinho já o fez, já vendeu os 2 mandos. Espero que pelo menos agora a gente consiga exorcizar essa sequência ruim dentro do Mané Garrincha, porque é o que nos resta agora. Agora, mudando um pouquinho de assunto, rapaziada, temos a questão de Ricardo Sapinto como treinador do Vasco. Ele cedeu entrevista, como disse, ao canal Expresso 1923 no YouTube. E nessa entrevista, obviamente, ele comentou sobre sua passagem pelo Vasco, comentou que a Covid-19 o atrapalhou e falou aqui sobre algumas das suas ideias. Falou que queria o Germancano livre, que era o jogador com mais qualidade. Isso a gente sabe muito bem, isso aí não é nenhuma novidade para ninguém. Fez bastante gol aquele ano. Ele tinha o Thales Magno, segundo ele, que ora corria, ora não corria. Chamou o Benítez de vagabundo, andava por todo o campo e não respeitava a posição. Ambos podiam jogar de 10, acho que falava do Thales Magno e do Benítez, mas que eles não eram bons defensivamente. Como ele disse, o Benítez era um vagabundo, andava por todo o campo, tentou colocar o Benítez mais perto do Cano, do Germancano. Falou bem do Neto Borges, que é um lateral que eu tenho péssimas lembranças, não sei vocês. Falou que ele era bom ofensivamente e o Henrique era melhor defensivamente, né? Henrique Milagres, nosso lateral esquerdo aí durante muito tempo, que ficou muito tempo, inclusive, sem fazer um gol, fez naquele ano contra o Goiás. Falou que os laterais eram extremos e os pontas jogavam por dentro para apoiar o Cano. Essa era a sua ideia naquele Vasco de 2020 e, obviamente, depois de ser chamado de vagabundo na matéria do GE, o Sapinto veio se explicar e comentou que vagabundo em Portugal não é um termo pejorativo. Ele quis dizer que o Benítez é um anarquista em campo e que ele é um cara que ele é solto de posições, ele gosta de andar por todo o campo, gostava de ter a bola, mas que era um baita jogador, trabalhava muito e sofria muito com as lesões. Isso aí a gente sabe muito bem. O Benítez foi um jogador que se destacou, inclusive, por outros clubes, se destacou pelo América Mineiro, mas o mesmo problema de sempre, não conseguia ter uma sequência de 5 jogos saudável. Enfim, acho que nós temos agora como é que eu posso dizer, um irmão, um sinônimo do Benítez ali no elenco hoje. Acho que ainda é muito cedo para dizer, mas tudo leva a crer que sim. Felipe Coutinho é um cara que não consegue se firmar fisicamente, mas a gente sabe que quando ele joga, pode sair qualquer coisa boa ali daquele jogador, né? Enfim,
Ele também comentou sobre o começo dele ali, que ganhou do Sport, mas não tinha novos jogadores, ou seja, mais um treinador que já naquela época cobrava reforços. O Sapinto não fez um bom trabalho, isso é um fato, mas isso aqui é uma coisa que eu acho que é comum entre os diversos treinadores que passaram no Vasco durante esse meio tempo. Muitos deles ficaram refém de contratações, cara. De fato, os trabalhos não são bons, mas muitos deles pediram contratações e não eram correspondidos assim, para você ver a dificuldade financeira que o Vasco se encontra e se encontrava na época, pós e pré-777 Partners, beleza? Falou que devido à Covid-19 era muito difícil repetir o time e é preciso continuidade para você competir. Enfim, também falou sobre as questões com o Castan, uma mágoa, revelou que ficou chateado com o Leandro Castan, perdão, porque o Leandro Castan deu declarações negativas em relação ao treinador, não curte muito o treinador, a gente sabe muito bem, e o Sapinto falou que ajudou o Castan e hoje em dia se sente arrependido, acha que deveria ter dado mais chances ao Ricardo Graça, pessoal. Enfim, Vasco da Gama lavando roupa suja em pleno 2025, beleza? Assim, eu acho que foi um espaço cedido a ele para defender o seu trabalho, defender e revelar coisas que aconteceram naquele ano. Foi um ano muito marcante para a gente, porque o Vasco entrou ali, talvez numa das piores sequências da sua história. 2020 e 2021 foram anos execráveis, assim. Então, anos que devem ser totalmente esquecidos, mas, enfim, ele, como disse, foi cedido esse espaço a ele. Eu acho que nada mais justo do que a torcida veio comentar esse tipo de coisa também, porque a gente sofreu com isso e a gente merece mais do que nunca comentar com os jogadores. A gente merece comentar sobre os jogadores, sobre os treinadores. A gente tinha a ideia e tem a ideia de que o Ricardo Sapinto fez um trabalho péssimo no Vasco e nada paga isso, mas ele está dando as suas justificativas e nada mais justo do que vê-las e comentá-las, beleza? Como um bom trabalho jornalístico e comentarista, a gente está aqui para falar para vocês o que acha e o que o Ricardo Sapinto falou. E ele também declarou que ele não faz milagres. Então, já declarou ali que era um time complicado, estava numa posição complicada quando ele chegou, e ele não faz milagre de tirá-los daquela posição. Mas a gente sabe muito bem que não é só o milagre pelo milagre, né? A gente sabe muito bem que equipes do Vasco que já estiveram em situações piores, como o Vasco de 2023, conseguiram sair daquela posição com uma arrancada milagrosa, mas com um bom trabalho de treinadores sérios que mudaram a cara do clube, e acho que o Sapinto não teve força suficiente para dar essa guinada nos jogadores. Parece que os jogadores nunca realmente compraram o trabalho do treinador português. Beleza, rapaziada? Então é isso. Falei sobre esses assuntos aqui no vídeo porque eu acho que nos vídeos anteriores, Mário, Berbert, já falaram muito sobre o jogo da estreia contra o Santos, mas fique ligado, porque a gente não vai ficar falando só sobre essas coisas aqui, vamos comentar também sobre as nossas expectativas para o Campeonato Brasileiro, mais para o final da semana, vamos fazer pós-jogo, vai ter vlog em dia de jogo, então fica ligado aqui no canal, porque tem muita coisa maneira por vir aí, tranquilo? É isso, rapaziada, como disse, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos vascaínos. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.